Abri, Senhor, os meus lábios e a minha boca anunciará o vosso louvor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós vamos rezar nesse momento, rezar por todas as pessoas que precisam das nossas orações. Eu quero trazer presente hoje, nesse dia de hoje, um versículo do Salmos 93, da liturgia de hoje, que diz assim, ó: Quando me parece que vou tropeçar, o teu amor me sustenta, Javé. Quando minhas preocupações se multiplicam, tuas consolações me alegram. Então vamos olhar para o Senhor neste momento com essa certeza de quando tudo parece que vai cair, tudo parece que vai despencar, o amor de Deus nos sustenta. Quando as preocupações se multiplicam, as consolações do Senhor nos alegram. Quero trazer presente nesse momento e rezar, pedir também as orações de vocês para a família do nosso bebê, Pedro Dantas Amorim. Ele faleceu ontem e com certeza a família está sofrendo muito, sobretudo os pais. Vamos rezar pelo Pedro, com certeza ele já está num bom lugar. É um anjo, como disse tanta gente ontem, tantas pessoas ontem passaram mensagem dizendo que ele é um anjo que já está no céu rezando por nós. E nós acreditamos nisso. Por isso nós queremos rezar agora pela sua família, pelos seus pais. Queremos também nesse momento rezar pelo seu Deuripe Souza Barbosa, pelo Acácio Ramos, pelo Alex Mota, pelo seu José Brandão, pela Eduarda Neri, pela Leliane Oliveira, pelo João Batista Barbosa, pelo seu Damião Ângelo, pela Keila Jubiele, pelo Natanael e toda a família. Queremos rezar também pela Neide Solange Franco, pela Rosana Nascimento, pelo Jorge Silva, pela Milena Coelho, que está se recuperando, pelo seu Sebastião Brito, pela Maroli, a família, pelo Railton Vieira, pela Chacha, Emília e toda a família, pelo Gilberto de Jesus Barbosa, pelo seu Antônio José Leite e toda a família, pela Solange, pelo João Paulo Costa, pela Joana Darca, Lucivânia Martins. Queremos também entregar ao Senhor a Meire Correia Lacerda, a Janicleia Freitas, a Alexandra, a Dona Edith Soares da Silva. Queremos rezar também pela Alice e a Lavínia, pelo seu João Jesus Silva, que se recupera de uma cirurgia, pelo Luiz Carlos Moraes da Silva, pelo Wilson Nunes de Souza, fiquei sabendo hoje que graças a Deus já está recuperado, pela Olisa Pereira Montalvão, pela Osita Maria Granja, Simone Raquel Dias da Silva e pela Ana Rosa do Nascimento, a dona Ana Rosa do Nascimento. Queremos também entregar nas mãos do Senhor a Marisa, Carmelita, a minha sobrinha, né, Paula, que me ajuda, que também testou positivo para a Covid. Queremos rezar, trazer presente todos os nossos familiares, todas as pessoas, né, que pediram, que confiam em nossas orações. Rezando também nesse dia de hoje pela Pastoral da Família de Tanhançu. Mais uma vez, queremos entregar nos braços do Senhor neste momento para que seja consolada a família do Pedro Dantas Amorim. Queremos também rezar pela adolescente Maria Rita, a Júlia dos Santos, pela Helena Dália, o Antônio Vilela Gomes e pelo Miguel Barros Barbosa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia mais uma vez, meditando a palavra de Deus dia e noite sem cessar. Nós vamos abrir a nossa Bíblia em Marcos 8, do capítulo 14, Marcos 8, versículo 14 ao 21.
O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca só um pão. Então Jesus os advertiu: prestem atenção e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou: por que vocês discutem sobre a falta de pães? Vocês ainda não entendem e nem compreendem? Então, estão com o coração endurecido? Vocês têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem? Não se lembram de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vocês recolheram cheio de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães para 4.000 pessoas, quantos cestos vocês recolheram cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vocês ainda não compreendem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vocês ainda não compreendem? Esse é um questionamento que Jesus também faz para nós nesse momento, nesse dia de hoje. Vocês ainda não compreendem? Qual era a grande preocupação dos discípulos? Eles tinham esquecido, foram com Jesus para a missão, e eles tinham esquecido de pegar pão. Na verdade, eles tinham pegado um pão. Eles tinham esquecido de pegar mais pães. E essa era a grande preocupação dos discípulos de Jesus. E Jesus vai alertá-los, dizendo: preste atenção e tome cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Ou seja, Herodes e os fariseus se preocupam em acumular. E aí Jesus está dizendo assim, ó, vocês que são meus discípulos precisam tomar cuidado com o acúmulo, né? com a falta de partilha, com o acúmulo de bens materiais. E aí Jesus vai fazer memória dos últimos acontecimentos. Vocês não lembram quando eu reparti, né? Quando eu parti o pão para 5.000 pessoas, quando eu fiz a multiplicação, e vocês não lembram disso? E quantos cestos sobraram? E aí na primeira eles dizem 12 cestos. Então, e vocês não lembram quando eu reparti o pão para 4.000 pessoas? Quantos cestos sobraram? E aí eles vão dizer, né? Eles lembram muito bem, 7 cestos. Portanto, vocês ficam aí preocupados, né? Como diz assim, ó. E vocês ficam preocupados com o que comer, para dizer assim, olha, quando eu estou com Jesus, eu não preciso ficar preocupado. Não preciso ficar preocupada. E outra coisa, se eu tenho pouco, se eu reparto, com certeza vai dar para todo mundo. Se todo mundo coloca o seu pouco à disposição, né? Se todo mundo coloca o seu pouco na mesa, ali acontecerá com certeza o milagre da partilha, assim como aconteceu na época de Jesus. E aí Jesus vai fazer memória desses acontecimentos para ver se os discípulos aprendam, né, a lição. Mas, no entanto, para os discípulos também não é fácil. Por quê? Porque na cabeça deles ainda estava a questão do acúmulo das riquezas, dos bens materiais. E Jesus passa a ensinar dizendo: não se preocupe por não terem acumulado pão. Não se preocupe por não terem acumulado pão. E Jesus vai chamar atenção justamente porque eles estão presos ao sistema, né, que visa apenas acumular coisas para ter segurança.
E, no entanto, a gente já sabe, né, que essas coisas que a gente guarda para ter segurança, chega um momento não servem para nada. Isso já nós temos experiência. Todo mundo já deve ter passado por isso, né? Se não passou, viu o vizinho, viu alguém, um amigo, alguém da família passando por isso. Que às vezes a gente pode ter todos os bens materiais, mas a gente não tem a vida de volta, né? Por mais que a gente gaste, por mais que a gente tenha bens, a gente não compra a vida. Com certeza, a gente não compra a vida. Por isso, meu irmão e minha irmã, Jesus nos chama a atenção de hoje para a questão de confiar na partilha. Tudo que se reparte torna-se até mais do que o suficiente. Então, essa é a grande lição que nós devemos tirar desse evangelho de hoje. Tudo que se reparte torna-se até mais o suficiente. Pode ter certeza disso. E certamente você já deve ter feito essa experiência, né? Eu lendo esse evangelho com a questão da partilha, né? E quando a gente se reparte com carinho, com ternura, né? Tudo se resolve. E aí eu lembrei da minha mãe no passado, né? Como ela sabia partilhar. Ela tinha pouquíssimo. É pouco mesmo, é quase nada, é até quase nada mesmo. E, no entanto, ela nunca deixou um vizinho sair da casa dela com as mãos vazias, né? Sobretudo quando tinha criança, quando ela sabia que precisava. Muitas vezes ela partilhava o último açúcar da vasilha, o último café da vasilha, para dizer que os nossos pais, né, as pessoas mais simples sabem muito bem fazer isso, partilhar. Por isso, meu irmão e minha irmã, que a gente aprenda nesse dia de hoje a repartir aquilo que temos, tanto os nossos bens materiais, mas também os nossos dons, as nossas qualidades, aquilo que a gente possui, que a gente coloque na mesa, para que todos possam usufruir, né, desse bem que nós possuímos. E o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.